Relacionamento, de comunhão com Deus, porque coisas grandiosas Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, que Deus vai impactar a sua vida. Estamos já profetizando, esse ano que vem vai ser um ano inesquecível para nós, cada um de nós, de uma maneira grandiosa. Grandes coisas Deus vai começar a fazer, ministrar e operar nas nossas vidas. Eu quero agradecer a presença do meu cunhado, irmão da Nilzete, Teodomir e a Nilda. Esse casal me acompanhou antes de comecei a namorar com a Nilzete, sempre tiveram acompanhando, são nossos pais ali espiritual, orando, sempre junto conosco, nos apoiando. Eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande por esse casal, tenho um respeito, e eles estão nos visitando, que estou muito feliz nesse final de semana, agora que eles chegaram hoje para estar conosco aqui. Que Deus abençoe ricamente o Teodomir e a Nilda que estão aqui conosco. Temos a Graciele também, que nós tivemos ali uns 2 anos atrás em Maringá, e eu pernoitei na casa dela, e ela já tem há 10 anos que não podia ter filhas, dei a cama dela para nós dormir, eu e a Nilzete. Eu falei, não tem como vocês não engravidar também. E dali 9 meses ela estava com o neném no braço, né? Engravidou logo em seguida, e nós estamos felizes pela vida dela, pelo Gabriel que está ali, porque Deus é fiel. Onde que a gente tem passado, temos liberado a palavra, temos sido um profeta para abençoar as vidas. Então nós estamos felizes. Eu falei para os irmãos, aqueles que vão estar aqui na virada, outros que não vão estar, mas se você quiser fazer o mesmo voto, o mesmo propósito, você pegue um papel e coloque ele 5 pedidos. Mas saiba pedir como filho de Deus. Faça aquele pedido que o filho faz para o pai, e o pai vai coçar a cabeça. Faça Deus coçar a cabeça mesmo. Faça um pedido inteligente. E também, se Deus fez alguma coisa na sua vida durante esse ano, que você possa trazer uma oferta juntamente de gratidão no culto de virada aqui, que vai começar às 22 horas. Então você faça 5 pedidos, e eu sei que Deus vai responder de uma maneira poderosa, tremenda, vai surpreender você para a honra e glória do nome do Senhor. E nós estamos de recesso essa semana aqui, a outra no início ainda do mês. Nós temos irmãos que trabalham integral, nós liberamos para que eles possam estar com a família. Nós teremos nossos cultos normais aqui na sexta-feira, sábado de manhã oração e jejum, e no domingo. Então nós não teremos atendimento essa semana e nem na outra semana aqui também. Então nós estaremos avisando. E temos o programa de rádio, continua. E a hora que nós estávamos cantando ali o penúltimo hino, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu falei, Deus, fala para a igreja, fala. O Senhor falou no meu espírito que está levantando um casal aqui, um grande poder. E esse casal, Deus vai levantar eles, estão no anonimato ainda, e vai encher eles do Espírito Santo, e eles vão viajar por muitos lugares. Deus vai usar, vai tirar do nosso meio aqui um casal. O Senhor vai prosperar, vai cuidar de vocês, e vocês vão, Deus vai começar a surpreender vocês. Eu libero uma palavra que você comece a sonhar e comece a ver. Eu sei que Deus vai tocar no teu coração. O Espírito Santo não falou para mim, falou o nome de ninguém, mas o Senhor falou, fala. Eu estou levantando, estou escolhendo um casal no meio de vocês, e esse casal eu vou levar para muitos lugares, e o Senhor vai fazer grandes maravilhas através da vida desses amados. Que Deus o abençoe, que Deus possa usar muito mais do que tem nos usado, e que vocês está aqui no nosso meio, Deus sabe, e eu creio que logo, logo alguém vai se manifestar aí. Deus vai começar a usar bem no profundo, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus. Estava orando essa semana, e nós temos visto aqui muitos cânticos, muitas ministrações, passagem ali do profeta Isaías, e também é um texto que Deus tocou no meu coração já há muitos anos. E desde que eu comecei a minha caminhada e comecei a ter algumas experiências no sobrenatural, foi a partir desse capítulo aqui, que está lá em Isaías 53. Ele é bem conhecido, do versículo 1 ao 5. Isaías 53, 1 ao 5 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como a raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhamos para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado,
rejeitado dos homens, homens de dores, e experimentado no sofrimento. E como de um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, por esse momento tão especial, que nós estamos aqui, ó Deus, nesse penúltimo culto de domingo, neste ano de 2018, Deus. Espírito Santo de Deus, traz a revelação dessa palavra, desse texto no coração de cada um dos teus filhos, que teu nome seja glorificado. Eu repreendo tudo aquilo que porventura o adversário poderia tentar roubar, Senhor, essa palavra do nosso coração. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Eu coloquei como título Cristopatia. Cristo significa ungido, Cristo que cura, que liberta, que restaura. Esse texto aqui nós sabemos qual a revelação que Deus deu ao profeta Isaías, através do Espírito Santo, cerca de 750 anos antes de Jesus nascer. Deus falou através do profeta e diz assim, estava falando exatamente sobre Jesus. Ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele começa a fazer essas perguntas, pois ele foi crescendo como um renovo perante ele, como uma raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Ele estava falando sobre Jesus, a forma que Jesus vem a este mundo, por mais que ele, o menino Deus, o Deus encarnado, mas ele vem ali de uma família humilde, e ele foi crescendo no lugar que ninguém dava credibilidade a ele, e ele começou a crescer, desenvolver ali, e as pessoas, ele diz, quem vai dar crédito, quem vai olhar para ele, porque fisicamente Jesus, ele era uma pessoa tão comum, tão natural, no aspecto físico como qualquer um de nós. O próprio Judas, quando foi trair Jesus, ele falou ali para as pessoas, o qual ele entregou, ele diz, aquele quem eu beijar, esse é Jesus. Porque a aparência de Jesus era semelhante aos demais, não havia um traço diferente que chamasse atenção pelo exterior de Jesus. E ele foi crescendo, a Bíblia diz que não havia beleza, quando olhavam para ele não via beleza, nada que pudesse desejar dele. E por isso as pessoas não davam credibilidade a ele, por ser uma pessoa na expressão física normal como os demais. E por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Mas o coração, o Espírito de Deus que estava dentro dele, é que fazia toda a diferença. E quando você olha, eu lembro uma vez que eu recebi um telefonema, eu e a Nilzete, para orar por uma família. E eles tinham um filho especial e já fazia mais ou menos 10 anos que essa criança não dormia à noite. Dava cerca de 20 a 25, 22 convulsões durante as 24 horas. De hora em hora, esse menino tinha convulsões. Era uma família que frequentou muito o reino das trevas, achando que estava fazendo as coisas certas, servia as entidades, achava que estava fazendo, e o inimigo assolou, atingiu aquele menino, e ele não dormia, era 24 horas por dia. Você imaginou um pai, mãe, cuidando de uma criança 24 horas por dia, sem dormir? Parece humanamente isso não existe. Eu estava compartilhando com o meu cunhado ali, eu falei assim, olha, eu estou escrevendo o segundo livro, e tem umas coisas que eu gostaria de contar ali, mas eu não sei se o povo vai acreditar, que o povo é tão natural, que não discerne muitas vezes o espiritual, que não crê.
Quando você fala que uma pessoa, humanamente impossível, mas era assim. No inverno, tudo, ele ficava a noite toda andando. Se você desse uma panela de feijão, comia tudo, uma panela de arroz, tudo que, não sei aonde que ia, mas comia. E aí nós fomos lá, quando nós chegamos lá, a mãe desse menino falou: ó, pastor, ó, nós somos pessoas, cremos em Deus, olha, tantas imagens lindas que nós compramos, veja esse Cristo aqui, olhos verdes, olha como ele é lindo, nós cremos. E realmente se olhava ali para a estampa, era muito lindo. Eu falei: mas ele é falso. E eu dei um choque na mulher, eu falei com uma naturalidade: como falso, pastor? É falso. Lá em Isaías 53 diz que Jesus não tinha aparência nem formosura, olhavam para ele, não havia nenhuma beleza que pudesse chamar-nos atenção. E aí, exatamente assim, ela cria naquele Cristo ali naquele Cristo lindo, maravilhoso, tal. Vou virar aqui que está dando então ela cria naquela imagem ali. Eu falei: não, a senhora precisa conhecer o Cristo verdadeiro, precisa ter a revelação do Deus que levou a doença, a enfermidade, todas essas maldições na cruz do Calvário. E quando nós conhecer esse Cristo aí, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você lê um texto como esse, que foi escrito, pronunciado pelo profeta cerca de 750 anos antes de Jesus nascer, como esse capítulo 9, o último cântico, que fala que Isaías tinha uma fé convicta quando ele teve a revelação da parte do Pai. E ele diz: o seu menino já nasceu, um filho já nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, o príncipe da paz. Está falando de Jesus, o Deus encarnado, e verdadeiramente ele tomou sobre si. Veja a convicção. É assim que eu e você devemos orar pelas pessoas enfermas. Convicção que a pessoa está curada, convicção que a pessoa está liberta, convicção que o milagre já aconteceu, porque Jesus já fez todas as coisas. Mas para nós muitas vezes isso é tão distante, parece que não é real isso aqui. E ele profetiza essas verdades do senhorio de Cristo Jesus. E nós vemos aqui esse capítulo, uma miniatura da Bíblia, um evangelho na sua essência. Isso é um assunto que nos aproxima e faz com que, da paixão, de nós termos amor por o nosso Deus, no senhorio de Cristo Jesus. Há muitos anos atrás, quando Deus falava no meu espírito, através dessas passagens aqui, eu pude sentir assim a graça, a manifestação, e já comecei a ver as evidências. Eu digo: Deus, isso é verdade, isso é real. E você olha muitas vezes para as pessoas que estão junto conosco, e você vê tantas pessoas enfermas, doentes, e a Bíblia diz que Ele já levou sobre Ele, Ele já tomou, não só nossas enfermidades, mas as nossas dores também. Mas sempre o adversário vai tirar do foco o senhorio de Jesus. Nós estamos aqui nessa semana comemorativa, aonde que nós, não importa qual foi a data, o dia que Jesus nasceu, provavelmente foi julho, maio, por aí, mas não importa, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, mas Jesus precisa nascer dentro do nosso coração. E nós vemos sempre o inimigo tentando focar mais no senhorio do Papai Noel, e nós temos visto muitas vezes os irmãos na ignorância, enfeitando e colocando ali a figurinha do Papai Noel na sua casa. E a Bíblia fala lá em Deuteronômio 7, 25 e 26, não meterá coisas abomináveis na tua casa, para que você não seja maldito com ela. De todo detestará, e de todo amaldiçoará, e amaldiçoado será. Ah, pastor, mas é um velhinho, é enfeito aqui, mas a Bíblia fala, quando você estuda a origem do Papai Noel, o nome dele é São Nicolau. E ele era um velhinho rico e generoso, e realmente dava muito presente, porque não tinha para quem deixar. E aí quando ele morreu, foi beatificado como um santo. E aí você traz o santo para dentro da tua casa e esquece de Jesus, que é Ele que sara, Ele que cura. Depois você não sabe, por causa das enfermidades, das doenças, daí tal, o que acontece.
Então nós precisamos aprender a Bíblia, nós precisamos viver a palavra do Senhor. Quem levou foi Jesus. Quem tomou sobre si foi Jesus. Ele tomou sobre si, mas Isaías diz, mas quem que vai dar crédito? Quem que vai acreditar? Quem que vai ouvir isso que nós estamos falando? Quando coloquei cristopatia, porque nele nós temos salvação, nele nós temos a cura da alma. Muitos creem mais na miopatia. Eu faço um remédio caseiro, resolve tudo, miopatia. Outro cartomancia, cheio de aí. Mas é cristopatia, Cristo que salva, Cristo que cura, Cristo que liberta, Cristo que restaura, Cristo que dá vida, Cristo que dá eternidade. É Ele. Porque Jesus tomou sobre Ele todos os nossos flagelos, todos os nossos o sofrimento. Aquilo que era para mim e para você, Ele tomou sobre si a nossa pesadura, e a Bíblia diz que nós somos sarados pelas chagas, pelas pisaduras. Quando Jesus foi crucificado ali na cruz, se Ele tivesse levado só nossos pecados, nós seríamos a pessoa mais feliz do mundo. Mas Ele não levou só nossos pecados, Ele levou também as nossas maldições, as nossas dores, o nosso flagelo, Ele tomou sobre si. Porque aqui nós vemos Deus tratando o pecado como doença também. Hoje nós partimos mais para uma teologia da prosperidade, e muitas vezes, eu vou colocar nós pastor, levamos as pessoas a buscar a prosperidade, os bens materiais momentâneos. Isso não incomoda muito Satanás, nem incomoda ele, porque Jesus falou, o homem pode ganhar o mundo todo, que adianta ir para o inferno. Então aqui, Jesus está falando, Deus está falando aqui sobre, Ele trata o pecado como uma doença. Por quê? Porque o pecado é muito pior do que uma doença, porque ele é um crime intencional, através daqueles que praticam. Mas pela graça, aquilo que eu e você não merecemos, do nosso Deus Jesus Cristo, nós ficamos livres, nós somos libertos através do sacrifício de Jesus. Isso é fato. Porque o pecado não faz parte essencial da vida do homem. Conforme o homem foi criado, o homem não foi criado para viver no pecado. Deus não fez o homem pecado. Então o pecado não faz parte da minha vida e da sua vida. Porque o pecado ele nos corrói. Então o homem natural, o homem anormal é destrutivo, é perturbador. Então nós precisamos totalmente nos apoderar de tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Porque assim como a doença, ela debilita o nosso corpo, assim também o homem, quando vive na prática do pecado, sem conhecer Deus, ele enfraquece as suas energias, a sua moralidade, ele vive uma vida de doença, uma vida debilitada, porque aquilo que eu sinto na minha alma, logo seguido, eu vou sentir no meu corpo. E quando a pessoa ela pratica e vai cada vez mais envolvida na prática do pecado, isso vai fazendo com que, isso com frequência, ele vai produzir uma poluição visível. As pessoas vão começar a ser notório na vida da pessoa, através do seu comportamento, através da sua maneira de ser. Quando você começa a analisar, você conhece uma pessoa que anda com Deus, tem intimidade com o Senhor, mas de repente ela começa a virar as costas, se afastar de Deus, é visível na vida dela que algo não está bem. E isso é uma tendência que vai aumentando na vida do homem, quando ele desvia desse propósito. Por isso todo o ser humano precisa totalmente de Jesus.
Todos nós precisamos de Jesus, porque só Jesus tem poder de perdoar os nossos pecados. Nós temos ensinado aqui que o homem não vai para o inferno por causa do pecado, mas vai para o inferno porque não aceita Jesus, não se arrepende, daí ele vai. Mas quando eu e você tivemos um encontro com Ele, confessamos nosso pecado, arrependemos das nossas falhas, então a partir desse momento, Deus começa a transformar as nossas vidas. Por quê? Porque o pecado, o homem tem que saber que o pecado é uma doença hereditária. É uma doença universal, é uma doença contagiosa, uma doença que deforma a nossa vida espiritual, é uma doença incurável, uma doença mortal. Isaías diz, mas quem que vai crer nisso? Quem que vai aceitar isso? Quem que vai dar crédito àquilo que nós vamos pregar, a nossa pregação? Porque nem um médico humano pode lidar, curar uma pessoa que está sendo vítima de uma ação pecaminosa. Nenhum médico pode curar. E nós sabemos que existem muitas doenças que é causada por causa do pecado. E aqui nós vemos que Deus declara através do profeta Isaías um remédio. E Ele providenciou esse remédio em Cristo Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus, e que Ele livremente se entregou por mim e por você, para que nós sejamos livres, para que nós tenhamos uma vida de abundância. E não só se entregou, mas Ele liberou o Espírito dEle, para que estivesse permanentemente sobre as nossas vidas. Quando você lê lá em 2 Coríntios 5:21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, e Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós somos justificados. Jesus, Ele se fez pecado pelas nossas vidas. Então, o Senhor, para que nele fôssemos feitos justiça. O que é justiça? É viver uma vida correta, uma vida fiel, uma vida voltada para Deus. Hoje é tão comum as pessoas virem na casa do Senhor e saem das igrejas e vão para o motel, vão encher a cara de cachaça, vão beber, vão se prostituir. Mas eu sou crente. O diabo também é crente, ele crê e treme. Amado, vale a pena. Eu sei que nós pagamos um preço de viver uma vida de fidelidade. Mas quando você toma, porque a palavra do Senhor fala em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro de mim e de você. Então a cura, o milagre, o sobrenatural, não é mais porque Jesus já levou, mas porque o Espírito dele está em mim e você. Você pode usar esta autoridade para mandar o mal embora, a doença embora, a enfermidade embora. Você é rei, sacerdote, você pode pedir o perdão, você pode interceder, você pode suplicar, e você tem uma palavra de autoridade para dar ordem ao mal, bater em retirada, e para que os céus se abram, porque quando você fala, você confessa, os céus se manifestam, porque Deus vela na verdade. Agora nós não podemos ser tímidos. Então nós vemos aqui o remédio celeste, as pisaduras de Jesus, aquilo que Jesus tomou sobre ele no seu corpo. Nós temos aqui uma cirurgia singular, que Jesus tomou. Então o próprio curador, ele foi ferido. Jesus que cura, ele foi ferido. E esse é o meio para que eu e você sejamos curados. Jesus tomou. Então eu sou filho do Senhor, eu não posso aceitar aquilo que Jesus já fez. Ele é o curador, mas ele tomou sobre ele. Amado, isso aqui parece que é tão simples no falar, mas não é o que as pessoas vivem. Porque basta o inimigo colocar um sintoma nas pessoas, elas entram em desespero e esquece da palavra de Deus, do direito que ela tem como filho de Deus, e por isso ela não consegue acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando eu e você aceitamos essa expiação, nós não somente somos salvos, mas também tomamos posse de toda
as verdades da palavra do Senhor. Porque a oração, ela roga pela cirurgia divina. Quando você ora a Deus, você ora a palavra de Deus, Deus a tua palavra fala isso, uma promessa. Quando você está orando ali por uma doença, buscando em cima da palavra de Deus, você possa imaginar na sua mente santificada que uma cirurgia, um milagre divino está acontecendo através da sua oração, do seu clamor. Isso faz toda a diferença, porque Deus é fiel à sua palavra. Nós queremos, é importante você crer nessa palavra, crer no poder de Deus. Então a crença em Deus, você orar com essa convicção, porque não é o tempo de oração que vai fazer a diferença, mas é você orar crendo, orar com convicção, com certeza que Deus é um Deus que opera as coisas grandiosas. Porque a verdade, a mão de Deus, ela segura. Quando você está orando, você imagina a mão de Deus tocando naquela ferida, naquela doença, naquela enfermidade, naquele mal. Domingo os irmãos não faltam, tem um testemunho tremendo aqui do que Deus fez numa criança esses dias, que vai subir um irmão contar aqui. Algo forte. Então nós temos muito testemunho aqui, que eu vou começar a chamar domingo após domingo aqui, que vocês não têm ideia do que Deus tem feito no meio desse povo aqui. Então domingo que vem vai ter um outro testemunho aqui, tremendo, grandioso, para que você possa ver o poder da oração, a oração em concordância, quando nós aprendemos a liberar e reivindicar aquilo que nós temos. E o arrependimento é o primeiro sintoma da cura. Quando o homem tem ele se arrepende daquilo que ele fez, daquilo que ele errou, o primeiro, para que você seja curado, para que você ministre também, o primeiro sintoma da cura é o arrependimento. Seja espiritual, seja física. Deus, eu sei que de mim mesmo não podia nada. Eu era pecador, mas eu creio, eu me arrependo. E tem que crer que Jesus ressuscitou entre os mortos, que foi o que Paulo fala em Romanos 10:10. Você crê no teu coração e crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Às vezes eu aceito Jesus, mas não creio que Ele ressuscitou. Se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho fé, e se eu tenho arrependimento, arrependo das coisas que porventura eu cometo erro, por impulso, por palavra, por ignorância, então isso é um sintoma de que você começa a tocar, e Deus começa a manifestar o seu poder. Deus apresenta o único remédio, Jesus Cristo. Por que buscar outros remédios? Porque a tendência nossa é buscar outras fontes. Eu já falei para os irmãos que tem várias pessoas que Deus tem me mostrado, pessoas dentro da igreja, no momento de crise, no momento de adversidade, estão buscando em fontes ocultas. Já contei para os irmãos aqui esse tempo atrás, teve uma irmã de outro ministério, trouxe uma outra irmã aqui, e ela estava depressiva, e a hora que ela sentou no meu gabinete ali, Deus falou comigo, e ela falou: pastor, eu estou depressiva, estou encostada, isso, tal, trabalho numa empresa grande aqui, já faz mais de 10 anos, e agora não estou podendo fazer nada. E quando ela começou a contar para mim, eu falei para ela: irmã, onde que você está indo? E a irmã que trouxe ela, já mais chegada minha, não congrega aqui, mas sempre dá uma passada por aqui, ela olhou para a irmã e falou, daí a irmã falou: conta para o pastor. Ela falou: pastor, minha filha foi trabalhar em Curitiba, estudar lá, e ela começou a trabalhar, morar num apartamento lá, e ela começou na casa de uma mulher lá, e a mulher via sorte, fazia isso tal, e de repente ela foi para o centro. E daí quando eu vou lá também, eu vou lá receber uns passos, fazer uns tal. E digo: o seu pastor sabe disso aí? Não, Deus o livre. Domingo eu ajudei a distribuir a ceia lá ainda, pastor. Digo: irmã, vamos pedir perdão a Deus pela sua vida.
Onde que se viu? Vai e confessa para o seu pastor. Mas a minha filha arrumou um emprego, isso aqui, tal, tal. Eu liberei a palavra em nome de Jesus, vai fechar aquele negócio lá. Não deu 15 dias, estava tudo clandestino lá, a polícia bateu lá e fechou aquele centro. Aí ela veio contar aqui, curada da depressão, expulsei os demônios, que já estavam nela. Falaram para ela, você tem que desenvolver aqui, que você tem um isso, tal, tal, tal. E aquela coisa de sempre. Pessoa crente, líder, diaconisa da igreja, aonde que ela congrega, frequentando, já várias situações já eu tive aqui, pessoas assim, parece que não entra na mente de muitas pessoas, mas eu crente e tal, e faz, infelizmente é assim. Por quê? Porque pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus, nunca entregaram, nunca se abriram, nunca se arrependeram daquilo que faz, porque ela não crê que o poder de uma oração pode curar, pode libertar, pode fazer uma diferença na sua vida. Amado, o que eu estou falando para vocês, eu sei, eu tenho passado em muitos lugares e eu vejo que as pessoas não crerem, estão na casa de Deus, faz parte, muitos doentes, enfermos, desanimados, frustrados, dando mau testemunho, e diz que é crente, mas não vive, não se apodera da palavra de Deus. Então Jesus, Ele é o remédio divino, eficaz. A nossa consciência, ela é curada do sofrimento, ela é curada quando nós tomamos tudo aquilo que nos acusava, tudo aquilo que atingia a nossa mente, nós recebemos a cura, e ela é livre, não só o amortecimento, é aliviada. O coração de um homem curado, ele tem um amor por Deus, ele tem um amor por as coisas de Deus, ele começa a odiar o pecado, ele abomina o pecado da vida dele. Todo homem que realmente ele tem um encontro com Deus, ele ama Deus, ele odeia o pecado, ele passa a odiar o pecado. Por quê? Porque o pecado açoitou o meu amado, açoitou Jesus. E quando nós temos a nossa vida curada de toda a nossa rebeldia, nós passamos a se tornar uma pessoa zelosa pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Há uma mudança na nossa vida, uma mudança no nosso comportamento. Porque tem pessoas, amado, que prega a palavra de Deus, tem unção de pastor, foi ungido pastor, mas o vocabulário é podre, o que sai da boca dele é podre, aonde que vai só vê coisa negativa, fica amaldiçoando as pessoas, fica colocando isso, aquilo cá. Em vez de ser uma bênção na mão de Deus, é um instrumento na mão do título. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos ser um profeta de bênção na vida das pessoas, nós precisamos ensinar a verdade para as pessoas. Muitas vezes nós não sabemos do poder que temos em Cristo Jesus nas nossas vidas. Precisamos mudar. Passamos a fazer a obra de homem saudável. Começamos a louvar a Deus de coração, damos testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, começamos a falar dos grandes feitos de Deus. Isso é um sintoma de que algo está acontecendo, algo está sendo mudado nas nossas vidas. Através das nossas vidas, você começa o teu comportamento de testemunhar, de falar, louvar a Deus, de reverenciá-lo, Senhor. Começamos a publicar a nossa fé com louvor, com adoração, com gratidão ao Pai. Porque uma árvore de bálsamo, quando o agricultor, ele corta ela, e ela sangra ali, aquela seiva, ele faz uma pasta bálsamica para curar as feridas, ele faz o remédio. O nosso Salvador, aconteceu o mesmo com ele, quando ele foi sangrado ali, quando ele foi ferido ali, o seu sangue, que ele exalou ali, nos purifica de todos os nossos pecados. Zombaram dele,
derramar o seu sangue, mas ele se tornou remédio para aqueles que crêem nele. Se tornou remédio. Furar o coração dele, ali seu tórax, abriu ali uma fonte que jorrou, e essa fonte, aquele sangue, ele cura todos os nossos pecados, e limpa todas as nossas impurezas. Jesus é o nosso bálsamo celeste, é Ele que cura, é Ele que nos liberta de toda enfermidade, Ele é a solução para todos os nossos problemas, amados. E nós precisamos viver, regozijar, tomar posse e viver essa fé autêntica, genuína, porque só Jesus pode fazer todas essas coisas. Isaías diz assim: mas quem que vai acreditar? Quem que vai dar crédito nessas coisas? Porque ele veio de uma terra, de uma maneira simples, humilde, foi crescendo, todo conhecia ele, e por isso não dava credibilidade. Então nós olhamos para Cristo, Ele nos livra de toda a morte, de toda a amargura, de todo o sofrimento dele, toda a tristeza, todo aquilo que ele levou sobre si, se tornou doçura para nós, gozo, alegria. A rejeição dele se tornou aceitação para nós. Tudo que ele fez por mim e por você. E o que nós precisamos? Precisamos crer, precisamos viver. A ferida de Jesus é a cura para a tua vida, seja qual for o mal. O espinho que penetraram na cabeça dele é a coroa que ele te deu. O preço que ele pagou, a sua compra. E aí nós precisamos, porque o sangue de Jesus, ele nos salva de todo o nosso pecado, tudo aquilo que poderia nos destruir, através do sangue de Cristo Jesus. Tudo que eu e você precisamos, crer em Jesus, viver para Ele, deixar Ele se manifestar através das nossas vidas. Ele é o nosso remédio, Ele é a solução. Por isso você deve cantar, falar, testemunhar, porque o Senhor, porque muitas vezes, amados, muitos não percebem o quanto estão doentes para Cristo. As pessoas não percebem o quanto ela acostumou com a dor, ela acostumou com o sofrimento, o quanto ela está doente. As pessoas não têm mais esperança. As pessoas estão desanimadas, frustradas. As pessoas pedindo a morte, não querendo mais viver diante de situações, porque ela nunca teve uma revelação da palavra de Deus no seu espírito, ela não consegue crer. Tudo que está de errado, ela consente no coração dela, os mistérios. Muitas vezes tudo aquilo que Jesus foi humilhado, Ele foi humilhado para que eu e você, para que o nome dEle fosse exaltado, através da minha vida e da sua vida. Eu sei que Ele passou por todas essas coisas, e o profeta falou assim: quem crê nas nossas pregações? Quem vai dar credibilidade nessas coisas? Quem crê? Quem dá credibilidade? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Eu e você podemos comer o melhor dessa terra. Você não precisa de outras fontes, você não precisa de outros deuses, você não precisa fazer outros juramentos. Eu e você precisamos crer nele, viver, porque quando você começa a usufruir dessas verdades da palavra de Deus, o Espírito Santo vai inundar teu coração, a tua vida, e você vai sentir o desejo de orar pelas pessoas, de ministrar sobre a vida das pessoas, e você vai perceber que Deus vai começar a te usar, e você vai ver os milagres acontecendo diante dos teus olhos. Mudança, lares, família, tudo através do poder da oração. Porque nós falamos tanto de oração, mas o que menos o povo de Deus faz
Nós temos estudos sobre oração, mas o que menos o povo de Deus faz. Por que que as pessoas param de orar? Porque as pessoas não crêem naquilo que oram. Quando eu e você tivermos alguma resposta, e a vida espiritual, ela não estabiliza, irmãos. Eu cheguei no nível, agora eu estou por cima. Não, ou você sobe cada vez mais e mais, ou você vai naufragando. Eu e você não podemos ficar amarrados nas experiências no passado, nos milagres que aconteceram na minha vida no passado. Não, Deus sempre tem mais e mais para fazer através das nossas vidas. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós vivemos em novidade de vida. Porque se você parar, não há motivo mais de você viver aqui. Mas pastor, eu oro. Mas tem muitos, estava conversando com meu cunhado, tem muitos que oram que nem os profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles oraram de manhã até meio-dia, clamando ali, se autoflagelando para descer fogo sobre o holocausto diante do desafio de Elias. E aí nada aconteceu. E se autoflagelava, e clamava, e orava. Aí Elias chega ali e fala uma vez só, o fogo desce e lambe o holocausto. Se você fosse o pastor de uma igreja, quem que você contrataria para orar, que você convocaria, aliás, para orar na sua igreja? Com certeza os profetas de Baal, que oram muito mais. Mas por que não houve a manifestação ali? Porque se eles aceitaram o desafio de Elias, é porque eles criam que no sobrenatural alguma coisa ia acontecer, senão eles não aceitavam. Elias falou: se o Deus de vocês mandar aqui, então ele é Deus. Agora se eu orar e o Deus que eu clamar aqui, então ele é Deus. É um desafio, e eles aceitaram. Por quê? Porque eles criam que Satanás poderia manifestá-lo o poder ali, para trazer fogo sobre aquele holocausto. Mas por que não aconteceu? Porque Satanás não pode se manifestar, porque a presença de Deus estava sobre Elias. Se a presença de Deus está em você, se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, Ele sabe aonde que Ele vai enfrentar. Ele não tem poder. Ou seja, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Amado, chega de sofrer. Chega. Eu poderia dar liberdade do Espírito Santo aqui e começar a entregar a revelação aqui torto e direito. Eu sei que Deus me usa assim, mas eu procuro não fazer isso. Tem muita coisa que Deus me mostra aqui. Eu oro, sei que Deus mostrou porque Ele vai fazer. Alguma coisa eu falo, que nem esse casal que Deus falou. Por que eu não falo aqui? Porque para mim muito mais importante do que a revelação é a palavra de Deus. E eu quero que vocês guardem a palavra de Deus no coração de vocês. Porque quando tem a palavra de Deus no meu coração, isso muda o norteio da minha vida. Porque através da palavra ela te dá sustância, fortalecimento, fé, graça, amor, paz. Através da palavra você vai sair de todo e qualquer emaranhado que porventura se levantará contra a tua vida. Porque Deus é fiel. Nós precisamos crer na palavra de Deus, amados. O inimigo sempre vai procurar tirar você da palavra, tirar você do foco. Ele quer que você olhe para você dizendo: mas eu sou coitado, vejo que nada dá certo para mim, todo mundo contra eu, todo mundo fala mal, todo mundo isso, ninguém me visita, ninguém faz isso, ninguém faz. Não, eu sou filho de Deus. Por mais que você ache que Deus não está ali, que nem o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, ele falou: não, se nós for queimados, Deus é Deus, se nós não formos, Deus continua sendo Deus, é a vontade dEle.
Seria um grande milagre se Deus não permitisse eles cair na fornalha, não seria? Mas quando eles caíram lá, o milagre foi muito maior. Esse dia chamaram o Rondinelli para orar para uma mulher que está muito doente. E não deu tempo de chegar lá, a mulher morreu. Eu falei, agora vai lá, porque o milagre vai ser maior. Você ora, ela ressuscita. Não sei se ele fez isso aí, fosse eu. Se eu receber essa palavra dele, eu com certeza ia fazer. Não sei se ele creu no profeta. Ele é a Lana, né? É assim que funciona, senhor. Crê nos seus profetas e estará seguro. Aliás, crês em Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperará. Deus é fiel à sua palavra. Nessa noite, eu estou sentindo da parte de Deus, amado, algo que Deus vai começar a fazer no meio de vocês. Deus vai começar a usar os irmãos aqui poderosamente. Eu tenho profetizado aqui muitos anos, muitas vezes, que Deus vai levantar aqui 5 multimilionários, grandes empresários no nosso meio. Você crê nisso aí? Mas esses homens vão investir no reino de Deus. Eles vão investir na obra de Deus, e quanto mais eles investir, mais Deus vai prosperar na vida deles. 5 homens, no mínimo. Deus vai levantar do nosso meio aqui. Pessoa que não vai se apegar a mamon. Ele vai, porque Deus tem levantado tantas pessoas. Ela endurece o coração, faz do mamon um ídolo para ela, e ela esquece de Deus, se afasta do caminho do Senhor. As pessoas que mais Deus me usou, que prosperaram poderosamente, enriqueceram, nenhum está aqui mais. São donos de grandes empresas, nenhum está aqui. Porque eu ficar lá é muita grana para me dar de dízimo. E aquilo ali pesa a consciência. Então por isso que a Bíblia diz, se você é fiel no pouco, Ele vai colocar você no muito. Veja como é simples as coisas de Deus. É muito simples, é tão simples que nós não conseguimos entender. De tão simples as coisas de Deus. E por isso nós criamos uma barreira muito grande e não recebemos. Moisés olha o mar vermelho, o Senhor fala, Moisés, toca a vara aí, cara. Mas só tocar, qualquer um, uma criança faz, mas fez e abriu. O sacerdote lá diante do Jordão, com a arca nas costas, pisa na água, pisa no rio, pisaram, abriu. Coisa simples. Quantos pães temos? 5 pães, 2 peixes. Mas a multidão entregaram na mão de Jesus. Ele multiplica. Amado, nós temos que sair desse mundinho que nós estamos vivendo e começar a olhar de cima, porque o Senhor falou que em Cristo Jesus nós estamos sentados em lugares celestiais. O problema é que nós vivemos nesse mundo, nós achamos que somos desse mundo, nós não somos daqui. Mas pastor, você mesmo, você é filho de Deus. Você é herdeiro, você é co-herdeiro. O mesmo Espírito de Jesus está em você. A palavra do Senhor ontem, hoje será eternamente. O Deus ontem, hoje será eternamente. Deus se manifesta através do corpo, através da igreja, eu e você. Seja um profeta na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Seja um profeta onde que você estiver. Abra a tua boca, libere palavra, reivindique as promessas de Deus, e você vai começar a ver Deus manifestar diante dos teus olhos. Isso vai fazer toda a diferença, amado. Aí vai chegar um momento que você só pensa, não precisa nem orar, está tão conectado com o Pai, no Espírito Santo, que Ele vai trabalhando através dos teus olhos e da tua boca. Você olha para o camarada ali, você já sabe, Deus está te curando, Deus está te dando isso, tal, pá. É esse nível que Deus quer que nós vivamos nele. Você recebe essa palavra? O Espírito de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Deus vai te usar, meu irmão, minha irmã. Por mais que você ande fugindo que nem Jonas, mas Ele vai te usar. Ele vai te usar. As palavras,
as promessas que Ele tem na tua vida, não se preocupe, ela vai chegar. É que nem o Cacá chegou aqui, quando eu cheguei lá o Cacá nem estava só André Liso. Quando eu sentei, Deus falou comigo. Eu vi ela cantando, eu vi ela com mais um filho, e eu vi ela empresária. Eu nem orei, nem pensei na minha mente que isso ia acontecer. Eu falei, André Liso, que eu nunca cantei, pastor. Tem vontade? Eu falei, E o filho, nossa, nós não estamos se preparando para fazer o aniversário da Camila, 15 anos que vem, não quero filho mais. Empresário não, eu trabalhei sempre de empregada. Credes em Deus, estará seguro, crê nos seus profetas e você vai prosperar. Vamos colocar de pé, eu quero ser uma boca profética na sua vida. Eu estou me preparando aqui para a virada de ano, estou pedindo o Espírito Santo primeiro me usar aqui poderosamente. Esse ano de 2019 vai ser o ano das nossas vidas. Deus vai fazer coisas tremendas em todas as áreas. Deus vai levantar um povo aqui com grande poder, com grande unção, com grande virtude. Você vai ficar surpreso daquilo que vai acontecer na tua vida e através da sua vida. Você vai ficar surpreso daquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Onde vai cantar a parte de um cântico aqui, daí eu vou orar com você. Não saia daqui. Há um manifestar do Espírito Santo aqui. Você que chegou doente aqui, tome posse da cura. A hora que eu estava ministrando, o Senhor está curando vidas aqui. Curando vidas, o Senhor está capacitando. Quero levantar a Ti minhas mãos. Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, e enche este lugar com Tua presença e faz descer Teu poder a nós que estamos aqui. E quero levantar a Ti minhas mãos. Maravilhoso Jesus, Tu és milagroso Senhor, e enche este lugar com Tua presença e faz descer Teu poder a nós que estamos aqui. E creio em Ti, Jesus, e no que farás em mim. Eu creio em Ti, Jesus, e no que farás em mim, em mim.
toda honra, precioso e Filho de Deus, e recebe toda glória, recebe toda honra, precioso e Filho de Deus, e recebe toda glória, recebe toda honra, precioso e Filho de Deus. Aleluia. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. A Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Espírito Santo de Deus, continua tocando sobre as nossas vidas. Continua manifestando sobre Teus filhos, ó Pai. Tu és um Deus que tem promessa na vida de cada um dos seus. E eu me levanto com uma voz profética, que as promessas, os desígnios, o chamado, a escolha de cada um dos seus filhos, Deus vai concretizar. Eu profetizo as portas abertas, sonhos, projetos sendo desenrolados, desenvolvendo, finanças, na vida conjugal, familiar, sentimental, em ambas áreas das suas vidas. O milagre, a resposta, o sobrenatural, os teus sonhos sendo realizados, em nome de Jesus. Liberamos palavra de cura, palavra de libertação, liberamos uma palavra. Eu sei que nesta noite o Senhor está fazendo alguns transplantes de coração neste lugar. Deus está mudando o comportamento, Deus está mudando o coração, o sentimento, as emoções. Deus está curando dessa doença que tem assolado a tua vida. Deus está trazendo alegria no teu espírito. O Senhor está trazendo verdade, luz sobre o teu coração, tirando a tristeza, tirando a amargura, tirando todas as dores, todos os hematomas, tudo aquilo que o inimigo manchou no passado na tua vida. Você começa a escrever uma nova história. Você começa a viver um outro nível de relacionamento, de comunhão, de passos de vitória, de viver a verdade como você nunca viveu antes, de ter experiência com o Pai como você nunca teve antes, de ver o sobrenatural acontecendo diante dos seus olhos, das portas escancarando como você nunca imaginaria, sonhos alcançando degraus tão altos que você vai olhar um dia e dizer: como que eu cheguei até aqui? Porque os celeiros se abrem, os portais do céu estão abertos, há uma manifestação do Pai, algo grandioso começa a fazer no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Louvado seja teu nome, Senhor. Toca no coração dessa jovem, toca no coração desta mãe, toca no coração desse pai, no coração desse casal. Renova a vida deles, alegra o coração, essa família, fortalece as alianças deles, ó Pai, porque só o Senhor pode. Estenda tuas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas, e que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Dá um abraço, um aperto de mão, desejo um Feliz Natal para o seu irmão, Feliz Natal a todos, que Deus abençoe, se divirta com a família, que
Que a alegria, a paz esteja no coração de cada um dos irmãos. Que o amor do Senhor esteja continuamente sobre cada um de vocês.